Meus amigos, Vocager SC existe um ladrão tanas pessoas silencioso que, idoses, com o que passar parecem dos anos, perfeitamente entra na saudáveis. vida da Há maioria alguns anos dos de homens. repente. Ele SC é apagam paciente, silenciosamente ele é por volta discreto, dos ele não 82 arromba a anos. porta da Não frente. por um infarto Ele entra súbito pela janela câncer entreaberta do agressivo. tempo, Algo do um estresse acidente e dos trágico, maus a hábitos. causa Ele não muito mais rouba seus bens discreta, materiais, insidiosa seu e relógio que ou mais sua carteira. preocupante Ele rouba ignorada. algo Por infinitamente quais mais Sua precioso, Sandra a sua Ferreira, essência masculina, a especialista sua força em vital. saúde O masculina, primeiro roubo que você com mais percebe é o da sua dedicadas energia. a ajudar Lembra-se de homens como você idosos. acordava aos Não é 30, só a viva 40 mas anos. a viva O mela despertador durante todos tocava esses e anos você a saltava da acompanhá-las cama, pronto para enfrentar o dia, para construir, para competir, para viver. Esse ladrão sorrateiro troca essa disposição por um cansaço crônico, aquela sensação de que a sua bateria interna nunca carrega completamente. Você acorda e já pensa na próxima oportunidade de descansar. O café da manhã lhe dá um impulso que dura pouco, e a tarde se torna um desafio, uma luta contra o sono e a letargia. Depois que ele rouba sua energia, ele ataca a sua força física. Aquela caixa que você tirava do alto do armário sem pensar, de repente parece pesar o dobro. Os sacos de compras do supermercado exigem mais esforço para carregar. A sua firmeza ao andar, a sua estabilidade parecem diminuir. Seus músculos, que antes eram tensos e respondiam rapidamente, agora parecem mais flácidos, mais teimosos para se desenvolver. Mesmo que você tente se exercitar, é um roubo que afeta sua capacidade de interagir com o mundo, sua independência. E por fim, talvez o roubo mais doloroso e o mais difícil de admitir, ele ataca o seu desejo. Aquela chama interior, aquele impulso vital que é tão característico do homem, começa a diminuir. Não é que o amor pela sua parceira tenha mudado, o carinho e o afeto continuam lá, mas o ímpeto, a iniciativa, a libido, eles parecem ter se perdido em algum lugar do caminho. A mente até quer, mas o corpo parece ter se esquecido de como responder. E esse desencontro entre a mente e o corpo gera uma frustração profunda que muitas vezes leva ao silêncio e ao distanciamento. Muitos homens sentem essa perda gradual e progressiva em todas as frentes, mas se calam. Eles aceitam essa condição como uma sentença inevitável do envelhecimento. Olham-se no espelho e veem um homem que já não reconhecem por completo. Um homem com menos vigor, e se convencem da mentira mais conveniente que a nossa sociedade criou. É assim mesmo. É a idade chegando. Mas hoje, eu estou aqui para lhe dizer, com toda a convicção das minhas décadas de experiência médica, esta narrativa não precisa e não deve ser a sua verdade. Aceitar isso é desistir de lutar. E se eu lhe dissesse que você pode sim lutar contra esse ladrão, e se eu lhe dissesse que a chave para trancar a porta e até mesmo para recuperar parte do que foi perdido não está em uma pílula mágica ou em um tratamento exótico, mas em um processo de restauração da sua própria usina interna de força masculina, meu nome é Dr. Arthur Montenegro. No início da minha carreira, eu também acreditava que a medicina consistia em tratar doenças com medicamentos. Mas com o tempo, algo começou a me incomodar. Eu via que tratar os sintomas era como enxugar gelo. Eu dava um remédio para a pressão, outro para o colesterol, outro para ajudar a dormir, mas não estava curando o homem. Estava apenas gerenciando suas doenças. Foi quando comecei a mudar minha perspectiva e a observar com mais atenção aqueles pacientes que eram a exceção à regra. Aqueles homens de 70, 80 anos que mantinham uma força invejável, uma clareza mental afiada, uma vida sexual ativa e uma alegria de viver contagiante. Eles não tinham uma genética milagrosa, eles tinham algo em comum, um profundo respeito pelo próprio corpo. Eles o nutriam corretamente, o movimentavam com inteligência e o deixavam descansar.
Eles eram como jardineiros do próprio corpo, cuidando do solo para que as plantas crescessem fortes, em vez de apenas borrifar pesticidas nas folhas doentes. Foi estudando esses casos de sucesso e mergulhando na ciência da endocrinologia e do envelhecimento saudável, que eu desenvolvi o que chamo de método de restauração, um método focado em reativar a sua produção natural do hormônio mais importante para a identidade, saúde e bem-estar de um homem, a testosterona. E o segredo para isso, a inteligência por trás do método, não está em uma intervenção externa agressiva. Não é uma injeção que você toma e que pode fazer sua própria produção natural parar de vez. Não é um suplemento caríssimo com promessas vazias. É algo muito mais profundo e, por isso mesmo, muito mais poderoso e duradouro. Trata-se de um conjunto de hábitos e conhecimentos simples que atacam as raízes do problema. É um tripé de ações que vamos explorar em detalhes neste vídeo. Uma mudança na sua matéria-prima nutricional, uma mudança na forma como seu corpo responde ao estresse do dia a dia e uma mudança fundamental na sua recuperação noturna. Fique comigo, porque eu vou lhe guiar passo a passo, pela ciência por trás da queda da sua energia masculina, e vou lhe entregar um plano de ação para reativar a sua produção endógena, ou seja, a sua própria produção de testosterona. Antes de prosseguirmos para a ciência do problema, um pedido rápido: se recuperar a sua força, a sua energia e o seu desejo é uma prioridade para você. Peço que demonstre seu compromisso com sua própria saúde, inscrevendo-se neste canal e ativando o sino de notificações. Assim, você não perderá as próximas partes deste guia e os futuros vídeos. E se você sente que sua energia já não é mais a mesma de anos atrás, escreva o número 1 nos comentários abaixo. É uma forma de eu saber que estamos juntos nesta importante jornada. Com certeza. Damos sequência ao roteiro, aprofundando agora na ciência por trás do problema. Esta segunda parte é fundamental para que o espectador compreenda as causas do seu declínio de vitalidade, o que o deixará muito mais motivado a aplicar as soluções que apresentaremos na parte final. Aumente sua testosterona. Roteiro expandido, parte 2. Para vencer as batalhas, o primeiro passo é conhecer o inimigo em detalhe, entender suas táticas, suas forças e principalmente suas fraquezas. E como mencionei na introdução, não estamos lidando com um único adversário, mas com um trio de vilões que nas últimas décadas, com nosso estilo de vida moderno, se tornaram mais fortes do que nunca. Eles conspiram silenciosamente contra a sua saúde hormonal. O primeiro vilão, e talvez o mais traiçoeiro, é um traidor interno. Ele vive dentro de você e, em vez de trabalhar a seu favor, trabalha contra os seus interesses mais fundamentais como homem. O nome dele é aromatase. Aromatase é uma enzima. As enzimas são proteínas especializadas, cuja única função é acelerar ou facilitar uma transformação química no corpo. A transformação específica que a aromatase realiza chama-se aromatização, que nada mais é do que a conversão de hormônios andrógenos, como a nossa preciosa testosterona, em estrogênios, os hormônios predominantemente femininos, em um corpo masculino saudável, magro e em equilíbrio. Um pouco dessa conversão é normal e até necessária para funções como a saúde óssea e cerebral. O problema, a verdadeira catástrofe para a masculinidade, começa quando damos a essa enzima um ambiente ideal para ela se proliferar e trabalhar em excesso. E qual é o santuário da aromatase? Onde ela constrói seu império para reinar absoluta? No tecido adiposo, na sua gordura corporal, especialmente na gordura visceral, aquela gordura mais dura que se acumula na região da barriga e entre os órgãos internos. Essa não é uma gordura inerte, como muitos pensam. Ela é, na verdade, um órgão endocrinologicamente ativo. É uma verdadeira fábrica de aromatase. Agora, visualize comigo este ciclo destrutivo, passo a passo, para que fique absolutamente claro. Passo 1. Com o passar dos anos e com hábitos não ideais, você acumula gordura abdominal. Passo 2. Essa gordura produz mais e mais da enzima aromatase. Passo 3. A aromatase, agora em abundância, captura suas moléculas de testosterona livre, o combustível da sua força e do seu desejo, e as converte em estradiol, um tipo de estrogênio. Passo 4. Como resultado, o nível de estrogênio no seu sangue sobe, e o de testosterona, obviamente, cai.
Passo 5. E aqui vem o golpe final. O excesso de estrogênio em um homem envia um sinal bioquímico para o corpo, dizendo: armazene mais gordura, principalmente na barriga e no peito. É por isso que muitos homens mais velhos começam a desenvolver a ginecomastia, o constrangedor aumento das mamas. Passo 6. Essa nova gordura acumulada produz ainda mais aromatase e o ciclo recomeça, cada vez mais forte, cada vez mais rápido. É uma espiral descendente que rouba sua testosterona e, de fato, feminiliza seu corpo e sua bioquímica de dentro para fora. O segundo ladrão é um tirano, um ditador que governa o seu corpo através do medo, da pressão e da ansiedade. Seu nome é cortisol, o famoso hormônio do estresse. É importante esclarecer que o cortisol não é um vilão por natureza. Pelo contrário, ele é absolutamente vital para a nossa sobrevivência. Foi o pico de cortisol que permitiu aos nossos ancestrais terem a explosão de energia e foco necessários para caçar um animal ou para fugir de um predador. O cortisol nos ajuda a acordar pela manhã, a lidar com desafios. O problema, a doença do nosso tempo, não é o pico de cortisol. É o cortisol cronicamente elevado. É o estresse que nunca tem fim. Hoje, o predador não é mais um leão na savana. É o e-mail do chefe que chega tarde da noite. É a notícia preocupante na televisão. É a conta que precisa ser paga. É o trânsito caótico. São as discussões familiares. O seu cérebro primitivo não sabe a diferença. Para ele, ameaça é ameaça. E ele responde da única forma que sabe, inundando seu sistema com cortisol, mantendo você em um estado de luta ou fuga constante. E para entender o impacto disso na sua testosterona, imagine uma única fonte de matéria-prima nobre no seu corpo. Um hormônio mãe, chamado pregnenolona. A partir dessa matéria-prima, seu corpo pode seguir por dois caminhos de produção. Um caminho leva à fabricação de cortisol. O outro caminho leva à fabricação de testosterona. Em um estado de equilíbrio, o corpo distribui a matéria-prima de forma inteligente entre os dois. Mas, quando você vive sob estresse crônico, seu cérebro toma uma decisão executiva pela sobrevivência. Ele grita: emergência, ameaça constante. Precisamos de todo o cortisol que pudermos fabricar agora. E o que o corpo faz? Ele desvia toda a pregnenolona para o caminho do cortisol. A linha de produção de testosterona fica abandonada, sem recursos, sem matéria-prima. Seu corpo literalmente canibaliza a produção do seu hormônio da vitalidade para alimentar o hormônio do estresse. É uma escolha de sobrevivência que, a longo prazo, destrói sua qualidade de vida, sua força e seu vigor. E assim, chegamos ao terceiro ladrão. Ele age na calada da noite, quando você deveria estar mais seguro e protegido. Ele é o sabotador da sua recuperação. Falo, é claro, da falta de sono de qualidade. Pense novamente na sua produção de testosterona como a mais importante fábrica do seu império hormonal. Esta fábrica, como qualquer indústria eficiente, tem um horário de funcionamento muito específico. Ela não opera em plena capacidade durante o dia. Enquanto você está ativo, o seu turno principal, o momento de pico absoluto de produção, ocorre durante a noite, especificamente nas fases de sono profundo, o chamado sono de ondas lentas, e no sono REM. É neste período de descanso e inconsciência total que seu cérebro, através da glândula pituitária, libera o hormônio luteinizante, o LH. O LH é o gerente da fábrica. Ele viaja pela corrente sanguínea, chega aos testículos e dá a ordem clara: liguem as máquinas! Produção máxima para o dia de amanhã. Se você dorme apenas 5 ou 6 horas, ou se seu sono é leve e constantemente interrompido, é como se o gerente da fábrica fosse para casa mais cedo todos os dias. A linha de produção é desligada antes de terminar o trabalho. A produção do dia seguinte será invariavelmente baixa. Você acorda já em déficit, com um tanque de testosterona quase vazio. E o mais perverso de tudo é como esses 3 ladrões trabalham em equipe, como um ajuda o outro. O cortisol alto do estresse o impede de ter um sono profundo. A falta de sono, por sua vez, desregula os hormônios da fome no dia seguinte, fazendo você desejar comidas ricas em açúcar e gordura
o que inevitavelmente leva ao acúmulo de gordura corporal. E essa gordura, como já vimos, é o lar da aromatase, a enzima que destrói sua testosterona. É uma tempestade perfeita, uma conspiração bioquímica que tem um único alvo, a sua vitalidade masculina. Então, aí estão eles, expostos à luz. O traidor que vive na gordura, a aromatase. O tirano que se alimenta do estresse, o cortisol e o sabotador noturno, a falta de sono. Agora que nós os conhecemos em detalhe, que entendemos suas táticas e como eles se fortalecem mutuamente, estamos finalmente prontos para traçar o nosso plano de batalha. Agora que nós trouxemos os inimigos para a luz, que entendemos em detalhe as táticas dos 3 ladrões da sua testosterona, estamos prontos para ir à guerra. Estamos prontos para traçar o nosso plano de batalha. E este plano não é uma única bala de prata. Não é uma solução mágica. É uma estratégia inteligente, integrada e sustentável, baseada em 3 pilares de restauração. 3 áreas da sua vida que, quando otimizadas, irão não apenas combater os ladrões, mas reconstruir a sua fortaleza hormonal. O primeiro pilar, a fundação sobre a qual tudo é construído, é a nutrição da testosterona. Pense nisso da forma mais simples possível. Você não pode construir uma casa forte e robusta com tijolos de má qualidade, areia suja e cimento fraco. Da mesma forma, seu corpo não pode fabricar o mais potente dos hormônios masculinos se você não lhe fornecer a matéria-prima correta. Por décadas, fomos enganados pela guerra declarada contra a gordura e o colesterol. É hora de corrigir esse erro histórico que foi desastroso para a saúde masculina. A molécula de colesterol, que muitos temem, é a molécula mãe, a precursora direta de todos os seus hormônios esteroides, incluindo a testosterona. Sem um consumo adequado de colesterol e gorduras saudáveis, sua fábrica hormonal fica simplesmente sem tijolos, sem matéria-prima. Onde encontrar essa matéria-prima de elite? Na gema do ovo, que é uma verdadeira bomba de nutrientes. No abacate, no azeite de oliva extra virgem, usado generosamente na sua salada, em um punhado diário de nozes e castanhas. Além da matéria-prima, sua fábrica precisa de operários especializados. E os 2 micronutrientes mais importantes para essa linha de produção são o zinco e a vitamina D. O zinco pode ser considerado o mineral da masculinidade. Ele atua como um catalisador, como a vela de ignição que facilita a conversão do colesterol em testosterona. Uma deficiência, mesmo que leve, de zinco, já é suficiente para diminuir drasticamente essa produção. As melhores fontes são a carne vermelha de boa qualidade, os frutos do mar, especialmente as ostras, e uma fonte vegetal poderosa e muito prática, as sementes de abóbora. Já a vitamina D, que na verdade atua como um pró-hormônio em nosso corpo, é talvez ainda mais crucial. A ciência hoje mostra uma correlação direta e poderosa. Homens com níveis mais altos de vitamina D no sangue têm níveis significativamente mais altos de testosterona total e livre. E a deficiência de vitamina D é uma verdadeira epidemia, especialmente em homens mais velhos. A principal fonte é gratuita, o sol. A exposição solar segura, sem protetor, por 15 a 20 minutos no sol da manhã ou do final da tarde, expondo braços e pernas. É um dos atos mais anabólicos e produtores de testosterona que você pode fazer. E claro, converse com seu médico sobre a possibilidade de verificar seus níveis e, se necessário, suplementar. O segundo pilar da nossa estratégia é o movimento inteligente como gatilho hormonal. Seu corpo responde a estímulos. E o tipo de estímulo que você dá a ele através do exercício físico pode ou aumentar o seu cortisol, o ladrão de testosterona, ou pode disparar a sua produção de testosterona. O segredo é a intensidade e a duração. O rei absoluto, o imperador dos exercícios para testosterona, é o treinamento de força com pesos. Exercícios compostos,
que recrutam grandes grupos musculares de uma só vez, como agachamentos, levantamento terra, sempre com a técnica correta e orientação profissional, supinos, rematas. Eles enviam um sinal de emergência para o seu sistema nervoso, um sinal que diz: fui submetido a uma carga pesada, preciso me adaptar, preciso construir mais músculos e ficar mais forte para sobreviver a isso da próxima vez. A resposta do seu corpo a esse sinal agudo e intenso é uma liberação potente de testosterona e de hormônio do crescimento, GH, nas horas seguintes ao treino. É o oposto do que acontece em corridas de longa distância. Correr por mais de uma hora pode aumentar cronicamente os níveis de cortisol, canibalizando sua massa muscular e sua testosterona. O segredo é o estímulo intenso e breve, não o estímulo longo e desgastante. O terceiro e último pilar, o momento sagrado onde toda a mágica da reconstrução acontece, é o sono como uma arma anabólica. Pare de pensar no sono como um tempo perdido, como um luxo. O sono é o seu período de maior atividade de reparo e produção hormonal. É quando seu corpo se reconstrói. É a sua sessão diária de terapia de reposição hormonal natural. E você precisa protegê-lo com a mesma seriedade com que protege seus bens mais valiosos. As regras de ouro para um sono produtor de testosterona são simples, mas inegociáveis. Primeiro, seu quarto precisa ser uma caverna, escuridão total e absoluta. Invista em cortinas blackout, tape qualquer pequena luz de LED de aparelhos eletrônicos com fita isolante preta. A mínima exposição à luz durante a noite pode ser suficiente para suprimir a produção de melatonina, o hormônio que induz as fases de sono profundo, onde a testosterona é fabricada. Segundo, mantenha o quarto ligeiramente frio. Seu corpo precisa diminuir sua temperatura central para iniciar e manter o sono profundo. Terceiro, e talvez o mais importante na nossa era digital, crie um ritual de desligamento. Uma hora antes do horário que você planeja dormir, a guerra do dia acabou. Desligue as telas, o celular, a televisão, o tablet. A luz azul emitida por eles é o inimigo número 1 da sua melatonina. Leia um livro de papel, sob uma luz amarela e fraca. Ouça uma música calma. Converse com sua parceira. Ensine seu cérebro a se desligar do modo luta ou fuga do dia e a entrar no modo descansar e reparar. Esta não é uma solução que acontece da noite para o dia. É a construção de um novo estilo de vida, uma restauração da sua fundação hormonal. Mas os primeiros sinais são rápidos. Na primeira semana, ao priorizar o sono e a respiração, sua clareza mental e sua energia diurna vão melhorar drasticamente. Aquela preguiça que sentia no meio da tarde começará a desaparecer no primeiro mês. Incorporando a nutrição inteligente e o movimento de força, você sentirá seu corpo mais firme, sua força aumentando e seu desejo começando a despertar. E em 3 a 6 meses de consistência nesses pilares, a mudança não será apenas sentida, será visível. No espelho, nos seus exames, na sua disposição para viver, quero que você entenda a mensagem mais profunda por trás de tudo isso. Aumentar sua testosterona não é sobre se tornar uma caricatura de masculinidade. É sobre recuperar a sua integridade como homem. É sobre ter a energia para ser um avô presente e ativo. A força para ser um marido protetor e capaz. A clareza mental para ser um profissional competente. E o desejo para ser um parceiro apaixonado. É sobre se sentir confortável, confiante e potente na sua própria pele. Você agora conhece os ladrões em detalhe. E mais importante, você agora tem as chaves para trancar as portas e expulsar a luz da sua casa. A sua vitalidade não foi perdida para sempre. Ela está apenas adormecida, esperando pelo sinal correto, pelo estímulo correto, para despertar com força total. Dê esse sinal ao seu corpo. Comece hoje. A sua melhor versão ainda está por vir.